Fala, meus amigos e amantes do futebol, tudo bem com vocês? Bom, no Conversas Aleatórias de hoje, vou falar sobre as semifinais, os jogos das semifinais da Copa de 2026. Bom, tenho que dizer que foram dois jogos bons, mas Argentina e Inglaterra, tem que dizer, foi emocionante. Mas vamos falar primeiro de França e Espanha. Muita gente apostando que a França ia detonar a Espanha, porque a França era a franca favorita, era a top 1 das favoritas. E um tempo atrás eu fiz assim um vídeo sobre as top 3 favoritas seleções dessa Copa. Eu não coloquei uma ordem, eu disse que seria a França, a Espanha e a Argentina. Bom, as três estavam nas semifinais, né? Só que já teve um duelo entre duas das top 3, França e Espanha. Espanha deu show pra cima da França, anulou a França, anulou mesmo. Mas a Espanha não fez nenhum futebol bonito, nada vistoso. Realmente, durante a Copa, a Espanha não vem fazendo nenhum futebol vistoso bonito. É um estilo de jogo igual a 2010, quando a Espanha foi campeã. Pouco gol, poucos gols e, como é que eu posso dizer, posse de bola, controle de jogo e tudo mais, tá certo? Fizeram 1 a 0 na França, não recuaram nem nada, continuaram no toque de bola deles, controle de jogo e tudo mais, e fizeram 2 a 0. Foi isso. Ah, mas foi um gol de pênalti, outro gol não sei o que, ppp, papapá. Cara, o importante é a vitória. A França foi anulada nesse jogo. A França deu alguns chutes a gol, deu, mas nada assim para dizer que colocou em perigo a Espanha. Enquanto que a Espanha colocou a França em perigo e bom. Lamine Yamal foi marrento antes do jogo, dizendo que a França não tinha nada que ser temida. Que nos últimos confrontos entre França e Espanha, só deu Espanha. E bom, ele não mentiu, que isso é verdade. Foi assim na Eurocopa, na Nations League e agora na Copa do Mundo ele concretizou. E bom, ele teve marra? Teve. Mas foi lá, jogou seu futebol, bem envolvente. Praticamente fez um golaço, mas pena que estava impedido. Aí não valeu o gol, porque seria 3 a 0 para a Espanha. E bom, a Espanha colocou a França no bolso. Lembra da Espanha de 2010, antes de ser campeã? Não estou dizendo que a Espanha vai ser campeã, tá? Estou dizendo, lembra da Espanha de 2010, que ganhou todos os jogos, ou quase todos os jogos, com um placar de 1 a 0. Na primeira fase aqui parece que teve um jogo que foi 2 a 1 e um que foi 2 a 0, tirando a derrota para a Suíça. Mas das oitavas de finais até a final foi tudo 1 a 0. No futebol, nada demais, apesar do apelido de La Fúria Espanhola, mas de Fúria realmente não teve nada. E controle de jogo. O jogo de 2010, que a Espanha jogou melhor mesmo, além de ter sido dominante, jogou muito bem, foi contra a Alemanha na semifinal, e a Alemanha estava muito bem naquela Copa, apesar do favoritismo da Espanha também. A Alemanha estava muito bem naquela Copa, ganhando de goleada e tudo, mas não aguentou a Espanha, perdeu de 1 a 0. A França foi a mesma coisa, passando o carro em todo mundo, 100% de aproveitamento, mas não aguentou a Espanha. E bom, a Espanha mais uma vez na final, um Malbi. E a outra semifinal, Argentina e Inglaterra, meus amigos. A Inglaterra, não vou dizer que teve um domínio absoluto, mas a Inglaterra estava melhor que a Argentina. A Argentina estava com aquele jogo catumbeiro deles, dos argentinos, né? Da timba, porrada e tudo mais, juiz muitas vezes omisso para cartão amarelo, apesar de que esse ainda distribuiu alguns cartões amarelos para os argentinos, mas assim. E a Inglaterra jogando bem, fez 1 a 0, acho que foi, nem me lembro, já foi, por exemplo, acho que depois de 30 minutos do primeiro tempo. Só que, perdão, me confundi. A Inglaterra fez mais ou menos gol aos 10 minutos do segundo tempo. Foi isso. Foi ainda antes da pausa para hidratação. Aí foi aquele negócio, né? A Inglaterra estava melhor em campo e tudo mais. Parecia que ia para cima, ainda pelo menos tentar um segundo gol e depois se fechar. Mas não. Tuchel mandou o time recuar todinho, ficar na retranca e depois saiu colocando um monte de defensor, zagueiro, volante, lateral e tudo mais. E você vê a Argentina ficou lá, indo para cima, como sempre a raça deles. Mais uma vez eu digo, independente das polêmicas da arbitragem a favor da Argentina. Mas bora dizer que os argentinos, como sempre, vão com tudo. E a Inglaterra cometeu o maior erro da vida deles. Além da Inglaterra em si, bora dizer o treinador, né? Recuou o time para ficar na retranca. A retranca, de certa forma, poderia ser válido, desde que você soubesse explorar os contra-ataques. Só que a Inglaterra deu uma de Brasil contra a Noruega, deixou os caras tocarem bola, dominar, e bola na área direto, o cruzamento. Os argentinos acertaram umas 3 cabeçadas, parece, e não sei quantos chutes, 2 bolas na trave, 2 defesaças de pique forte. Aí eles ficaram omissos.
Por exemplo, uma coisa é você jogar na retranca, que nem a Itália, por exemplo, quando a Itália era uma grande seleção em 2006, jogava na retranca e sabia explorar os contra-ataques, mas assim, tentava dar combate, tomar a bola do adversário e tudo mais, marcação individual, um momento ou outro marcava em zona. Não, simplesmente deixaram. Foi que nem Brasil e Noruega, deixaram e conseguiu ser pior. Que eles não tinham necessidade disso, que como sempre a Inglaterra tem um grande time, com grandes jogadores, poderiam voltar a uma final de Copa do Mundo após 60 anos, tentar o bicampeonato ao lado da Espanha. Não, foi totalmente omisso, deixaram os argentinos gostarem aí. Uma hora o gol ia sair, porque a Argentina arrisca cruzamento, arrisca chute de fora da área. Messi é líder em assistência nas Copas do Mundo. Os caras deixaram o Messi jogar. Foi um negócio muito estranho. Aí a Argentina foi lá e empatou, um chutaço de Enzo Fernandes. Aí Lautaro entrou, porque assim, ao contrário de Tuchel, que encheu o time da Inglaterra de zagueiros, de defensores, Scaloni foi ao contrário. Botou meia, botou atacantes e bora pra cima, bora pro tudo ou nada. Coisa que a Argentina sempre faz, né? Principalmente Scaloni. Bora pro tudo ou nada, Lautaro e Julian Alves. Depois descansado uma máquina também. E por aí vai, foi tirando os defensores e botando no atacante. Aí quando entrou o Lautaro, eu disse, ih rapaz, ele entrou o Lautaro. Aí você bora na área o tempo todo, adivinha a cor de cabeça de Lautaro nos acréscimos. Ou seja, dos 85, se eu não me engano, minutos, que é mais ou menos 40 minutos do segundo tempo, até uma parte dos acréscimos, a Argentina em 10 minutos virou. Não vou dizer 10, mas para dizer uns 12 minutos, virou o jogo, velho. E assim, a Inglaterra fez 1 a 0, parecia que ia pelo menos tentar um 2 a 0, porque estava dominando, mas não, vai recuar. Aí foi aquele negócio, não, pode ser que a retranca dê certo, explorar contra-ataque, já que eles têm Bellingham, Gordon e Harry Kane no ataque. Não, não exploraram nada. E detalhe, no banco tava Rashford. Descansado, o Rashford é muito rápido. Ele não colocou o Rashford. Quando veio colocar Rashford, faltam 5 minutos, se eu não me engano, pro final do jogo. Cara, depois de levar a virada que ele bota Rashford, aí ficou um negócio desorganizado. Aí claro, a mídia inglesa detonou a decisão de Thomas Tuchel, porque ele não tava mal na Copa, a Inglaterra não tava mal. Por incrível que pareça, apesar de eu sempre dizer que a Inglaterra é amarelona, eu sei que na minha roda de conversa com os amigos eu digo que a Inglaterra é amarelona, que sempre leva grandes equipes e sempre amarela. Porque eu acompanho a Copa do Mundo desde 94, mas em 94 a Inglaterra não estava na Copa. Mas de 98 em diante, a Inglaterra sempre leva grandes seleções. Só que essa daí conseguiu, pra mim, ser pior. Não, assim, chegou longe numa semifinal. Não vou dizer pior em termos de resultado final de Copa do Mundo, tô dizendo pior pela forma como eles jogaram. Porque as outras seleções, tipo a de 2002 quando perdeu pro Brasil, foi aguerrida, tentou ainda correr atrás. Uma vez perdeu para a Alemanha, mas teve uma suspeita lá, um gol meio suspeito da Alemanha e tal. 2014 foi mal na Copa, caindo na primeira fase. Mas 2018, 2022 e 2026 agora, por erros dos seus treinadores. E Tuchel, a turma reclamava de Southgate, e Tuchel fez algo pior que se ligar que Southgate. Mas enfim, raça argentina, parabéns para Scaloni, que foi por tudo ou nada. Messi mais uma vez, duas assistências. E é isso. Espanha e Argentina na final, Lamine Yamal contra Lionel Messi. O fã contra o ídolo. Bom, e quem viu aquela foto de Messi, eu acho que na época tinha uns 19 anos mais ou menos, quase 20, dando banho em um bebê que tinha menos de um ano, Lamine Yamal. E hoje é o fã contra o ídolo. Bom, minha torcida foi para a Espanha. Quem me conhece sabe que eu não sou fã de argentino. Parabéns para a Argentina, parabéns para a Espanha. Mereceram mesmo, e ponto final. E vai ter disputa terceiro lugar, a França e a Inglaterra. Aí o que vai interessar agora é a final mesmo. Tá certo? Mas vamos ver. Que vença a melhor equipe e sem polêmica de arbitragem no final do jogo, né? Espero que tenham gostado. E não esqueça de fazer o CCC. Curta, comente e compartilhe. Até o próximo Conversas Aleatórias. Fui!